Alô, amigos Maurício Menezes, Rede Brasil Cidadão. Estamos aqui para mais uma videoaula do Seminário de Sustentabilidade. Vocês sabem que a Rádio Brasil Cidadão é a ponta de lança dessa obra da Rede Brasil Cidadão, que é uma obra de 32 anos, na qual nós criamos a pedagogia da sustentabilidade. E essa é a videoaula número 24 do Seminário de Sustentabilidade, que é a videoaula dos peixes, as oportunidades. Então, vamos a ela. Construindo ambientes naturais. Aqui está a nossa Pedagogia da Sustentabilidade, uma obra de 32 anos. A única obra que respondeu à Carta da Terra, que exigiu que se fosse criada a Pedagogia da Sustentabilidade. No mundo, é a única obra, é a brasileira, é a obra da Rede Brasil Cidadão. Vamos então à videoaula dos peixes, as oportunidades. Os peixes, as oportunidades. O que oferece à humanidade hoje a Rede Brasil Cidadão? A Rede Brasil Cidadão, com a sua missão, oferece à humanidade uma oportunidade de promover a qualidade do planeta nas dimensões holística e natural, que foi concebida a partir de um enredo ecológico, com base na preservação de todas as espécies e na sustentabilidade, objetivando uma acelerada, sistemática e profunda mudança comportamental dos seres humanos na direção dos conceitos que estão traduzidos e materializados através de símbolos, ícones, em cores e de todos os demais integrantes do enredo da Mãe Natureza, sempre presentes, possibilitando, através desse ambiente natural, criar as condições adequadas ao surgimento do cidadão do terceiro milênio, o cabeça de obra, e, na sua evolução, para o coração de obra através da espiritualidade. Nossa missão é a da disseminação da implantação dos ambientes naturais, que tem a finalidade de dotar a sociedade de um espaço de qualidade natural que propicia a obtenção de clima de valores com o máximo de comprometimento e de participação dos líderes e liderados. Oferecemos à sociedade a construção de ambientes que atendem com elevada performance às conquistas dos resultados das metas, inovação e captura de novas exigências, combate ao desperdício, desenvolvimento permanente das pessoas, qualidade de vida de valores morais e éticos, prevenção ampla da qualidade de vida física e conquista de benefícios. A Caravela Hunter, que é a que embarca as oportunidades. Aí está ela. Introdução. A águia é um símbolo muito usado para caracterizar no mundo dos negócios as capturas das oportunidades, assim como as chamadas feras caçadoras, hunters, e ainda os pescadores. Por outro lado, na feroz e selvagem disputa altamente predatória no ambiente atual de mercado global de elevada competitividade, fica bem evidenciado que os tempos atuais já não são há muito aqueles tempos onde o cliente era o rei. Vivemos tempos de universalidade, globalização, inexistência de fronteiras, tempos novos que requerem novos ambientes e novos enredos para atender e surpreender a este novo cliente que detém informação e se movimenta à velocidade da luz ao apertar de um mouse.
Esta pesca ou captura de oportunidade não pode ser predatória e após o ato da conquista do peixe, as organizações têm ainda missão talvez bem maior, que é a da caça, ou seja, trazer o peixe pescado para bordo e mantê-lo sempre vivo. É como a pesca esportiva. Não se pode matar o peixe no mundo dos negócios. O peixe vivo é a sobrevivência das organizações, ou seja, as oportunidades vivas. O mercado, o cliente, as oportunidades e os pescadores e caçadores formam um novo cenário, o de um ambiente ecológico que apresenta um enredo bem natural, no qual os principais personagens são originários da natureza. O objetivo maior a ser conquistado é o alimento das organizações. É vivo e saudável, vindo do mar, carne branca e que está sempre fresca. São os peixes, as oportunidades capturadas. Vamos aos seguintes itens: a viagem Hunter, o arsenal de guerra, a caça, o resultado da viagem, o refúgio da pesca, vivendo intensamente a viagem e pescando e caçando o peixe. Vamos então ao item 1, a viagem Hunter. Foi aberta a temporada de caça e pesca. Nós temos dentro da viagem Hunter esses 6 subitens: a história bíblica, a história das organizações, os arsenais, o barco, o arsenal de guerra e o arsenal de caça. Vamos a cada um. A história bíblica. Após o dilúvio, Deus colocou no céu um sinal que indicava a Noé e a sua grande família de que não haveria mais o dilúvio. Conta a Bíblia que, em função de um dilúvio que ocorreria, Noé se antecipou ao mesmo e, com muita proatividade, planejou tudo nos mínimos detalhes. Projetou e construiu um grande barco, a Arca. Selecionou os animais que ele levaria com sua família e que, em pares, machos e fêmeas, garantiriam com as suas sobrevivências a manutenção da vida no planeta. A viagem foi muito difícil e, ao final, com um grande barco ancorado e com a tripulação salva, surgiu no céu o sinal de Deus. O arco-íris no céu indicava o fim do dilúvio e que este jamais voltaria a acontecer. A história das organizações. A história que estamos escrevendo agora é uma história semelhante à da Arca de Noé e certamente uma história de sobrevivência. Com o cenário atual de altíssima competitividade, vivemos tempos de permanentes céus nublados e o dilúvio não virá na medida que tomemos nossas ações que nos permitam assim estar sempre à frente dos barcos de nossos concorrentes. Aquele arco-íris, nós temos de colocá-lo dia após dia no céu e ele só ficará lá se todo dia entrar muito peixe para bordo e se conseguirmos manter aqueles que já os capturamos. O barco tem que ser mais leve, mais rápido, mais seguro, mais resistente, mais moderno e tem que ter a melhor tripulação do planeta. Se pescarmos mais e melhor do que nossos concorrentes, isto nos garantirá a lenda do arco-íris, ou seja, o dilúvio não retornará jamais, pois isto só depende dos embarcados. O segredo é diariamente colocar o barco no grande mar e seguir os rumos das cartas de navegação, que nos indicarão as rotas onde se localizam os cardumes. 3. Os arsenais das organizações. O arsenal de caça. Tem peixe de todos os tipos e tamanhos, estes não podem ser capturados com qualquer linha e qualquer tipo de isca. Estes têm que ser especiais. Os cardumes e os peixes se movimentam com muita rapidez à velocidade da luz. O arsenal de guerra. O arsenal de guerra é composto do nosso barco, dos pescadores e dos caçadores, aqueles que têm a missão de colocar a pesca e caça para bordo. Os pescadores são os vendedores também são caçadores, pois devem fazer aquela venda correta, aquela venda que traz o peixe para o barco sem problemas, no tempo certo e sem perdas. Os caçadores são os que trabalham no pós-venda e todos os demais aliados nesta batalha são os implantadores, os ativadores, os instaladores, os recuperadores,
os faturistas e os cobradores. O barco. O barco é de nova tecnologia, com equipamentos especiais, hardware, software de última geração, com um sistema de comunicações que possibilita a embarcação 24 horas de controle e supervisão no mercado, GPS, tudo que o terceiro milênio trouxe para que ele possa cumprir a sua missão. O arsenal de guerra. Para tirar o peixe d'água, precisa de uma linha de frente composta de pessoas que tenham um espírito caçador, o estilo Hunter, verdadeiras feras. Para manter o peixe no barco, o estilo Hunter é o ideal, porque, na lei do barco, quem caça, mantém a caça. O arsenal de caça. Os pescadores indicarão através das cartas de navegação, contratos, projetos, qual a direção da bússola a seguir na rota dos cardumes. O grande mercado é o Sol, ou seja, global, universal. Os clientes são como cada raio solar que indica onde estão os seus cardumes e decidem viajam à velocidade da luz, a 300 mil km por segundo. Ou seja, ao apertar de um mouse, cancelam ou compram em qualquer lugar do planeta, ou ao apertar de uma tecla no celular. As oportunidades de negócio que existem em cada cliente são os peixes. Estes estão bem distantes, lá no fundo do mar, e os pescadores têm que dar mergulhos profundos com suas iscas, ou seja, têm que entender bem do negócio do cliente para oferecer-lhes as melhores soluções de serviços, iscas que os atraiam de verdade. Em resumo, nosso céu só será bem azul, sem nuvens ou tempestades, e a nossa viagem diária só trará muitos peixes, se entendermos e atendermos às leis da natureza. O barco diariamente deve ir para o mar, alcançar os cardumes e trazer os peixes. O time de colaboradores da organização, embarcados ou não, e que compõe este grande e competente esquadrão formado de pescadores e caçadores, vai diariamente colocar aquele arco-íris no céu e garantir com os resultados que não haverá jamais o dilúvio. Vamos ao item 2, que é o arsenal de guerra. Aí está, Fera Hunter, é veloz. Caravelas ao mar. Aí está o Sol, cliente cidadão. Torne-se um oceano, por Albert Einstein. Disse que mesmo antes de um rio cair no oceano, ele treme de medo. Olha para trás, para toda a jornada, os cumes, as montanhas, o longo caminho sinuoso através das florestas, através dos povoados, e vê à sua frente um oceano tão vasto que entrar nele nada mais é que desaparecer para sempre. Mas não há outra maneira. O rio não pode voltar. Ninguém pode voltar. Voltar é impossível na existência. Você pode apenas ir em frente. O rio precisa se arriscar e entrar no oceano. E somente quando ele entra no oceano é que o medo desaparece. Porque apenas então o rio saberá que não se trata de desaparecer no oceano, mas tornar-se um oceano. Por um lado, é desaparecimento, e por outro lado, é renascimento. Assim somos nós. Voltar é impossível na existência. Você pode ir em frente e se arriscar. Torne-se um oceano. A mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original. Grande verdade. Aí está o pescador, a Fera Hunter caçadora, a mais veloz, certeira águia, a gaivota da pesca, o veloz. Tem que ter muita velocidade para acompanhar esse cliente que vai a 300 mil km por segundo. E aí está o timão do timoneiro do barco, e que temos que ter um timão dentro do barco. As feras caçadoras, o timão, as pessoas. E aqui o arco-íris que Noé
viu quando o barco se salvou. E o arco-íris que deu o sinal de que nunca mais haveria o dilúvio. Nas organizações e na sociedade, esse arco-íris ele é retratado pelos 7 professores da Escola da Cidadania, nas 7 cores do arco-íris. Então, ter o comportamento holístico da pedagogia da sustentabilidade, na direção do que os 7 professores da escola ensinam, é estar colocando esse arco-íris no ar todo dia. Essa cabine de controle desse jato mostra bem o que é vendas e o que é entregas. Não adianta só vender. Isso tem que ser entregue e tem que gerar a receita. Backlog é tudo aquilo que se vendeu. Dentro do prazo, fora do prazo. Dentro do prazo, tem uma pendência comercial. Fora do prazo, já tem uma pendência técnica. Cancelamentos, devoluções, descontos, faturamento, cobrança, metas. Gerência de soluções e entregas. Vamos entender que isso aqui é uma cabine de controle da Caravela Hunter, melhor dizendo. Qualidade na prestação de serviço. Recorrência de faturamento e recuperação. Temos ali os pescadores e aqui os softwares e hardware que compõem essa Caravela Hunter. Os pescadores, com as suas fisgadas dos peixes. O arsenal de guerra. A caça, agora. O mercado global, o sol, os clientes, as oportunidades, os peixes. Cada raio solar representa um cliente, um cidadão. E as oportunidades abrigadas em cada um deles são imensas. Muitos peixes, cardumes e mais cardumes. E o arsenal de caça é que vai permitir a captura dessas oportunidades, que são variadas. No caso de um mercado de telecomunicações, nós temos aqui diversos tipos de peixes e tamanhos que dão mais ou menos faturamento e receita. Cada tipo de negócio tem lá os seus peixes. Esses aqui são os peixes, são as capturas de oportunidade nos clientes que usufruem o mercado de telecomunicações. O resultado da viagem. Está lá a Caravela Hunter, peixe embarcado. Entrega. Peixe embarcado. Devoluções. Peixe foi devolvido ao mar. Foi um contrato que foi embora. Fuga do barco. Ninguém quer. Fugiu para um concorrente. Perda real. Devoluções. Refúgio do barco. Não chegou nem a entrar. Quando eu estava entrando, ele voltou. Perda. Não embarcada.
Fuga da fisgada. Essa nem foi fisgada. Um outro concorrente chegou e pegou antes. Aqui, de um pequenininho, alteração para um grande. É uma alteração de upgrade, uma venda que você fez e antes de instalar o cliente pediu uma capacidade maior. É o chamado upgrade. Por outro lado, temos também o downgrade, que aqui foi feita a venda e ele pediu uma redução daquele serviço. Aí é perda, né? Vai ter menos receita. E aí está o peixe embarcado. Aquele peixe que perdeu peso também é perda, né? Porque na hora que você faz um downgrade, você perde peso. O teu peixe vai valer menos. O refúgio da pesca, item 5. Como capturar e evitar as fugas das fisgadas? O negócio é pesca ecológica, é pesca viva. Então as oportunidades têm que estar sempre vivas. O refúgio da pesca é o local de primeira classe reservado na embarcação para pesca, local este que é dotado de todas as características vitais que garantam a liderança, tais como qualidade, segurança, cortesia, atenção, velocidade, as quais certamente ajudarão na sobrevivência dos clientes, das suas oportunidades. O refúgio da pesca é a piscina de oportunidades do barco, na qual a pesca se manterá sempre bem viva e desta forma permitindo manter por muito tempo os clientes fidelizados à caravela. A tarefa de trazer esses peixes para o refúgio e aqui mantê-los não é fácil, porque muitas são as variáveis envolvidas para este embarcar. Aí está a Caravela Hunter e aqui está o refúgio da pesca. Foi todas as oportunidades capturadas e que são mantidas vivas, faturando todo mês. Isso é que importa, evitando a saída desse serviço das mãos daquele cliente. O refúgio da pesca. Como evitar as fugas das fisgadas e das redes? A qualidade da solução aos clientes certamente definirá se o embarque da pesca será mais fácil ou mais difícil. Os pescadores, ao lançarem suas linhas ou redes como proposta de soluções para venderem os seus peixes e trazerem uma oportunidade ou várias, devem neste momento tratar muito claramente com seus clientes quanto à confiabilidade e segurança das informações. Não assumir nunca prazos de embarques impossíveis e nem garantir o que não se domina, é obter a confiança do cliente. A vara de pesca com o molinete, a linha ou a rede representam as soluções de entregas que nos permitirão embarcar dos peixes. Dependendo do tipo de peixe e de seu peso, as linhas têm que ter as características adequadas e a solução a ser adotada deve ser muito bem explorada no momento da decisão da fisgada, da assinatura do contrato. Vivendo intensamente a viagem. As garras da captura das oportunidades. As feras, a captura dos peixes. Pescando e caçando peixe. O material de pesca e caça. Tem a rede, tem os diversos tipos de anzóis, que são diversos tipos de solução para vários serviços diferentes. São as iscas, as soluções. Batizando as oportunidades. Aqui é que cada oportunidade capturada é um peixe. Então, e cada uma delas tem lá o seu batismo. É aquele serviço que está sendo ofertado àquele cliente.
Procedimentos de pesca e caça. Passamos ao item 7.3. Item 7.3. Aí está o ponto de interrogação, que são as iscas. O que é um problema? É um resultado indesejável de um processo. Aí são os diversos tipos de nós que existem e que são utilizados pelos pescadores. Primeiro, percebemos um resultado indesejável e temos que identificar qual o problema. Que efeito indesejável é este? Em seguida, buscar saber quais são as suas causas principais. Quando as coisas não vão bem, temos problemas, temos um nó a desatar. E para isso, temos que usar a espinha de peixe, que é como resolver um problema. Ele é um resultado indesejável de um processo, e para isso nós usamos a espinha de peixe, que é o diagrama de Ishikawa. Muito conhecido no mundo empresarial. É o diagrama de causa e efeito. Nós temos o efeito, nós temos aqui as causas, 6 macrocausas, as famílias, que são os 6 M's. Nós vamos medida, máquina, matéria-prima, método, mão de obra e meio ambiente. Instrumento, condições locais e inspeção na medida, na máquina, deterioração, manutenção, na matéria-prima, fornecedor, fornecimento próprio. No método, informação, instruções, procedimentos, na mão de obra, o físico e o mental, e no meio ambiente, a oficina e o clima. Fatores de serviço. Controle do processo. Problema é o resultado, efeito indesejável de um processo. Como sabemos, se temos um problema, a medida da qualidade sobre os efeitos de cada processo é efetuada através de índices numéricos, chamados de item de controle, ou indicadores-chave de performance, famosos KPIs. Quando o valor numérico obtido referente ao indicador for pior do que aquele que definimos como nossa meta, temos então um problema. Embarcar peixe na quantidade abaixo da meta que nos propusemos é um problema. Como tratar o problema é a questão. Analisando os resultados, identificando as causas ofensoras, são os fatores de serviço, e tratando das mesmas. Pescadores diariamente colocar no céu, pescadores e caçadores, o seu arco-íris, para que a pesca seja perene. Estamos falando aí do comportamento holístico dos 7 professores da Escola da Cidadania da Pedagogia da Sustentabilidade. Construindo ambientes naturais, caravelas ao mar. Caravela Hunter. Capturar os peixes e mantê-los bem vivos. Esta é a missão. E a pedagogia da sustentabilidade foi criada para materializar todos esses conceitos desse mundo das vendas, das capturas das oportunidades. Muita inovação nos serviços de captura das oportunidades dos clientes. É para você, é por você, mas tem que ser com você. Então, apresentamos aí a videoaula de número 24. Os peixes, as oportunidades. Rede Brasil Cidadão é para você, é por você, mas tem que ser com você. Videoaula número 24, dos peixes, as oportunidades. Mais uma vez aqui, falando
O nosso livro Pedagogia da Sustentabilidade está na Amazon, em português e inglês, em e-book e papel, assim como também a obra Os 74 Papéis da Vida, que é uma obra do cidadão holístico. Temos também aqui o nosso www.escolacidadania.org, o nosso www.brasilcidadal.site.radio.br, que é o site da Rádio Brasil Cidadão, e temos também aqui no Facebook o grupo e a página Brasil Cidadão. O nosso YouTube Brasil Cidadão, o nosso Instagram O Brasil Cidadão e o nosso e-mail brasilcidadal@escolacidadania.org. A Rádio Brasil Cidadão é a ponta de lança desse processo e para acessá-la você pode baixar nos telefones que tem Android o aplicativo da Rádio Brasil Cidadão, ou então entrar no site da rádio e apertar o play lá em cima, ou entrar no Google e procurar a Rádio Brasil Cidadão, e assim é só clicar, ou então apertar aqui nesse QR Code, o seu celular apontar e começa a ouvir a Rádio Brasil Cidadão. É para você, é por você, mas tem que ser com você. Muito obrigado. Vídeo aula de número 24, os peixes, as oportunidades.